Meus irmãos, vamos iniciar nossa reunião da tarde. Pedimos aos irmãos que verifiquem os celulares para colocar no modo silencioso. Querido Mestre Jesus, estamos iniciando a nossa reunião da tarde, onde através do Consolador prometido temos buscado os vossos ensinamentos, nos explicando a respeito da lei de Deus, a respeito da criação, o que nós viemos fazer no mundo, em que situação nos encontramos e o que Deus espera de nós. Pedimos, Senhor, que os nossos benfeitores espirituais possam estar presentes, aumentando a nossa visão espiritual, nos dando a condição e o amparo que nós necessitamos para extrairmos das lições aquilo que mais necessitamos. Pedimos, Senhor, que as vossas bênçãos se estendam a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, estamos pedindo permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados que têm puro coração. E os nossos estudos da tarde se referem ao item 11, que tem o subtítulo de escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. São dos registros de São Mateus, em que Jesus nos adverte: se algum escandalizar um desses pequenos que crê em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar, do que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos do céu veem incessantemente a face do meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os para longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado ao fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois
e serdes precipitados ao fogo do inferno. São Mateus capítulo 5, versos 29 a 30, capítulo 18, 6 a 11. Passamos a palavra ao nosso irmão Lucas. Boa tarde, meus irmãos. Lembrando do nosso querido, dessa irmã, mas é assim mesmo, lembrança boa. Meus amigos, quando a gente estuda, quando a gente se depara com um trecho desse da Bíblia, do Evangelho, a gente se sente, de certa forma, muito feliz por ser espírita. Não como um privilégio, ou como um título que a gente ostente, nada disso, mas por nos permitir compreender algo que, se a gente tomasse pela linguagem figurada, provocaria, né, uma mutilação generalizada na sociedade. Porque vejam aqui que ao final, Jesus, conforme o texto bíblico fala, né? Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Quantas vezes a gente se utiliza das mãos, dos pés, dos olhos, da boca, para provocar o mal, como agente ou instrumento do mal, levando perturbação, problema e sofrimento a quem está à nossa volta. Já pensou se a gente, a cada atitude dessa, então, se automutilasse? Perdendo, né, uma parte do nosso corpo físico? Certamente não é isso o que o Cristo quer ou espera de nós. O que Jesus quis dizer? Qual a lição que o Mestre nos trouxe por meio desse texto evangélico? É isso que nós vamos perceber, como que a doutrina espírita vai nos explicar com muita clareza. O primeiro ponto, meus amigos, é a gente entender a questão do escândalo. Qual o conceito de escândalo? Não é à toa que logo após a citação bíblica, Kardec vai explicar isso para a gente no item 12. Então vamos lá para a gente compreender. O codificador diz assim: no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído, de um certo barulho. Então vamos entender. De maneira resumida, o que é o escândalo? É o mal, é uma atitude que denota ali que se afasta do bem e que ganhou notoriedade, que tornou-se pública e que muitas vezes correu rapidamente ao conhecimento popular. Vocês já viram um ditado que fala assim: a notícia ruim chega rápido, né? Por quê? Porque a gente ainda tem uma tendência a propagar essas situações. Então, quando acontece uma determinada situação que fere a moral, fere os bons costumes, os bons princípios, que alguém faça em público e que às vezes atinge ali uma ou mais pessoas, rapidamente, às vezes a gente entre si começa: você viu o que aconteceu, o que fulano fez, o que Beltrano fez, e aquilo ali toma um conhecimento popular. E normalmente, meus irmãos, vira então o quê? Um escândalo, né? Ou seja, vira algo que denota ali ainda a presença e a existência do mal. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde, ou seja, tão frequentemente empregada, é muito mais ampla, pelo que em certos casos não se lhe apreende o significado. Não é somente o que afeta a consciência de outrem, ou seja, não é somente aquilo que ganha notoriedade e ganha conhecimento público. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então vejam que interessante. Para nós espíritas cristãos,
o escândalo tem um sentido mais amplo. Como assim? Não é somente o mal que ganhou notoriedade, que ganhou destaque, que divulgou-se no meio social. É toda ação má, seja ela conhecida ou oculta. Tanto é que nós vamos ver em alguns textos evangélicos, esse trechinho aqui, que foi lido pelo Sr. Evandro, que diz o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Nós vamos de vez em quando nos deparar com uma tradução diferente, que tem o mesmo sentido, ainda mais após a explicação de Kardec, que é a seguinte: ai do mundo por causa do mal. É necessário que haja o mal, mas ai daquele por quem o mal vem. Então, nós vamos perceber que todo o mal, tudo aquilo que fira as leis divinas, que seja contrário aos princípios que Deus nos ensinou e que escreveu na nossa consciência, e que a gente, ao passar do tempo, vai convivendo, tudo aquilo que é mal, que fere as leis divinas, é, portanto, um escândalo, conforme o Evangelho nos explica. Bom, vamos agora adiante, meus irmãos. Qual foi o contexto no qual Jesus deixou essa lição? Quando foi isso? O que o mestre estava falando que ele chegou nesse assunto? E aí nós precisamos ir lá na Bíblia para a gente poder entender. É sempre bom quando a gente pegar uma determinada citação bíblica no Evangelho segundo o Espiritismo, vai até o texto bíblico, para a gente ver em que contexto que foi, o que aconteceu, o que foi falado antes, o que vem depois, porque isso vai enriquecer mais o nosso entendimento. Nós vamos ver aqui, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, o seguinte: naquela hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Fizeram essa pergunta para o Cristo. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então vejam que interessante. Jesus chama uma criança, coloca a criança no meio dos discípulos, dos adultos, e fala com eles o seguinte: quando ele foi perguntado quem seria o maior no reino dos céus, o Cristo queria dizer o seguinte: aquele que for mais humilde, que tiver menos orgulho, que tiver menos falsa noção de grandeza ou de importância pessoal. Esse é o maior no reino dos céus. E quem se assemelha, quem nos dá essa lição? Justamente a figura da criança. Foi o que o Cristo disse. E aí Jesus continuou: e qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Tudo que vocês fizerem para uma criança é como se vocês estivessem fazendo para mim mesmo, Jesus dizia. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora. Aí começa aqui o nosso texto de hoje. Aquele que provocar um escândalo, que escandalizar uma criança, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então vamos lá. Toda vez, meus irmãos, que a gente estiver lendo, às vezes a Bíblia ou um texto espírita, e que a gente não entender, convém a gente pesquisar. E hoje em dia a internet nos ajuda muito. Quando Jesus falou aqui sobre uma mó de azenha, isso aqui é algo incomum nos nossos dias atuais. E a gente pesquisa e descobre o seguinte: a mó é um tipo de objeto que séculos atrás era muito comum e fazia parte do dia a dia das pessoas. O que vem a ser a mó? É uma das pedras de um moinho. O moinho,
um moinho de trigo, um moinho de milho, né, que é mais comum para a gente, que o trigo não é uma cultura comum na nossa região. Mas se a gente pega, por exemplo, um moinho de milho que produz o fubá, nós vamos ver que o processo é um processo mecânico no qual você tem uma pedra de apoio e tem uma pedra em cima que gira. E ali os grãos vão caindo e o atrito de uma pedra com a outra. À medida que os grãos vão passando por ali, eles vão sendo moídos, né? Então a palavra moer vem da pedra mó, que significa, portanto, uma das peças de um moinho. E o azen era justamente um moinho tocado à água. O que o Cristo diz? Que aquele que fizesse o mal a uma criança, melhor seria que ele colocasse uma pedra de mó no pescoço e pulasse na água e fosse para o fundo do mar. O que a gente começa a perceber aqui, meus irmãos? Jesus vai se utilizar de uma linguagem muito forte, que não pode ser interpretada ou tomada ao pé da letra. O que o Cristo está dizendo aqui com isso? Olha, vocês não imaginam a força que tem os seus exemplos, as suas atitudes perante quem? Uma criança. A criança observa tudo. A criança é como se fosse uma grande esponja, um grande para-raio, uma grande antena que fica o tempo inteiro ligada, percebendo o que a gente está fazendo ou falando. Portanto, de acordo com as minhas atitudes ou as minhas palavras, a criança está absorvendo. E dependendo daquilo que eu fizer, se eu provocar, por exemplo, um escândalo que aquela criança presencie, nós vamos ter um forte efeito sobre a formação daquela criança. Vocês imaginem, por exemplo, uma criança que presencia um assassino, um homicídio, que presencia um acidente gravíssimo com uma pessoa que sai gravemente ferida, muito machucada. Seguramente, ou seja, há uma grande possibilidade que aquela criança precise passar depois o quê? Por um tratamento. Porque o trauma que em nós adultos se forma, na criança ele é ainda mais intenso. Então o que o Cristo nos pede aqui? Muito cuidado com o que a gente faça, especialmente diante de um desses pequeninos, porque eles registram com mais intensidade, tanto o bem quanto o mal que eles observarem. E isso vai ter um peso muito grande o quê? Na trajetória deles, dali por diante. Tanto é, meus irmãos, que em seguida, Jesus volta a dizer, tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. O Cristo vai e volta no tema mais de uma vez, dizendo para a gente o seguinte, não menosprezem a responsabilidade que vocês, enquanto adultos, têm no processo de formação de uma criança. Segundo, não menosprezem a força do exemplo, positivo ou negativo, como fator de educação e de indução à conduta da criança. E mais, tudo que vocês fizerem para uma criança, vocês estão fazendo para mim mesmo. Vejam o que o Cristo diz. Toda atitude de carinho, de amor, de educação, de exemplo positivo, de zelo, de cuidado, de afeto com uma criança, é como se a gente fizesse para o próprio Cristo. Da mesma maneira, toda desídia, todo relaxamento, toda indiferença moral, todos os maus exemplos que a gente faz uma criança presenciar e se escandalizar, é como se a gente dirigisse isso para o próprio Cristo. Em seguida, meus irmãos, nós vamos ver que o texto evangélico vai falar para a gente aqui aquela figura forte que Jesus traz sobre se a nossa mão, o nosso pé ser objeto de escândalo e o fato de nós nos cortarmos, que a gente assim deveria fazer. Nós vamos perceber que Jesus fala isso como uma linguagem figurada num sentido bem mais amplo, que envolve inclusive as nossas vidas sucessivas. Só que essa parte eu vou pular, que é a parte que a dona Luzinha vai explicar melhor para a gente, conforme o combinado que nós fizemos. Nós vamos ver que o que Jesus falava em maneira literal era algo que a gente não deveria fazer, mas que no fundo acaba acontecendo como fruto das leis divinas.
Mas aí nós vamos entender isso com mais propriedade, com mais profundidade daqui a pouquinho. Um outro ponto que a gente gostaria aqui de aproveitar, de comentar, para que todos nós entendamos, é o seguinte: o escândalo por si só é o quê? Um substantivo. É o mal público ou oculto que eventualmente acontece. Desse substantivo deriva um verbo chamado escandalizar, que nós, enquanto cristãos, precisamos refletir em torno dele. Vejam que interessante. Agora nós vamos mudar na Bíblia. Nós vamos sair do Evangelho de Mateus e vamos lá para o Evangelho de João. No final do Evangelho de João, quando Jesus, meus irmãos, se despedia dos discípulos lá na Santa Ceia, ali Jesus falou muita coisa de muita profundidade, de muito valor. E ninguém registrou tão bem as palavras do Cristo naquela hora, naquele instante de despedida, de alertas finais, de consolo, de esperança, do que o apóstolo João. E olha que João escreveu o evangelho dele já velhinho, já depois de um bom tempo de experiência de vida, de muita coisa que ele já havia passado. E lá no evangelho de João, vejam que interessante. Jesus alerta sobre o ódio do mundo. Capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, falando para nós cristãos, sabei que, primeiro do que a vós, aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então Jesus estava preparando os cristãos do futuro para o seguinte: preparem-se, porque a luta vai ser grande. Preparem-se, porque vocês não vão agir conforme todo mundo. Vocês já viram quando uma mãe está educando a criança, né? Aí o menino chega da escola: mãe, deixa eu ir em tal lugar. Aí a mãe vira e fala: não, você não vai. Mas todo mundo vai, mãe. Aí normalmente o que uma boa mãe responde? Você não é todo mundo. Aqui a minha educação é diferente. Eu disse que não, você não vai e acabou. Né? Nós temos, meus irmãos, esse ponto é interessante. A gente precisa educar os nossos filhos para eles serem diferentes em relação ao que o mundo preceitua. Muitas vezes eles vão destoar, porque o cristão deve destoar. Nós não seguimos o critério da maioria. A maioria, no dia do Calvário, perseguiu o Cristo. Foram poucos os que estavam do lado dele. Portanto, vejam que a maioria nem sempre decide para o melhor. O que a maioria faz nem sempre é o melhor. Então, nesse sentido, Jesus prevenia eles o seguinte: olha, vocês se preparem, porque vocês vão enfrentar muitas lutas, perseguições, obstáculos, dificuldades, incompreensões de toda ordem. E em seguida disse o seguinte: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Por que o Cristo alertava tudo aquilo? Para que a gente não se escandalizasse. Qual o sentido disso, meus irmãos? Aí Emmanuel vai explicar para a gente. Vejam que interessante. Numa página do livro Vinha de Luz, capítulo 101, tem uma lição intitulada Ouvistes? Que diz assim, antes de retornar às esferas de luz, Jesus não nos deixou ao desamparo, quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde, ou seja, não dispensa das informações prévias de Jesus. É indispensável ouvi-las para que não se escandalize no quadro das obrigações comuns.
O que é nesse sentido, meus irmãos, nos escandalizarmos? É a gente ficar muito surpreso, muito chocado com o mal que a gente observa com os outros e conosco, e a partir desse choque, dessa surpresa, dessa estupefação, a gente muitas vezes acontece o quê? Se paralisa, ou a gente recua, o que não é o caso. Imagine, por exemplo, na parábola do bom samaritano, se o samaritano se escandalizasse com um homem caído na beira da estrada. Nossa Senhora, olha ali quem está caído ali na beira da estrada. Eu não sei quem é, não vou mexer não, porque não sei o que pode ser, o que pode dar, né? Muitas vezes, meus irmãos, nós nos escandalizarmos nos inibe de fazer o quê? O bem. Nos escandalizarmos nos bloqueia a ação de ajudar, nos bloqueia a caridade. Vejam que interessante, em seguida Emmanuel diz assim, o mestre divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação pela grandeza do sacrifício, que produz elevação, e do espírito de serviço, que estabelece luz e paz. É importante desse modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da construção evangélica, para que não se escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. E para a gente ilustrar e agora concluir a nossa participação, nós trouxemos aqui uma lição velha, conhecida nossa, que a gente desde criança escuta e aprende. Está no livro Jesus no Lar. Essa lição, meus irmãos, chama-se, intitulada, essa lição foi intitulada A Serva Escandalizada. Vejam aqui que interessante. Diante das exclamações de Dalila, esposa de Azor, o tecelão, quanto às maldades de alguns publicanos de mau nome que a haviam desrespeitado em praça pública, justamente quando procuravam praticar o bem, relatou Jesus com simplicidade. Então eles estavam na casa de Pedro e Dalila falou ali sobre as ofensas, os ultrajes recebidos de alguns publicanos que foram descaridosos com ela. Vejam só. Jesus escutou e resolveu contar uma história, que foi a seguinte: piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso pedindo trabalho. Foi atendida cuidadosamente por um anjo que lhe recomendou visitasse uma taberna para salvar 2 homens bons, desprevenidos, que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu, chorosa, explicando àquele anjo que não lhe foi possível satisfazer a determinação, porque o recanto indicado estava repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. O anjo, então, mandou-a a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. No outro dia, porém, a emissária regressou, alegando que não lhe foi possível o trabalho, porque a furna, aquela caverna, ocultava vários homens e mulheres seminus a lhe ferirem o pudor feminino. O administrador celeste, sem desanimar, designou-a então para auxiliar uma senhora que agonizava, mas, passadas poucas horas, a colaboradora voltou, ruborizada, ou seja, com o rosto vermelho, ao ponto de origem, informando que não pôde nem mesmo entrar no quarto da enferma, porque na antessala o esposo da doente, conversando com certa mulher de baixa procedência,
projetava um assassínio para a noite próxima. O prestimoso ministro do alto, aquele anjo então, embora com algum desapontamento, pediu-lhe o auxílio a 2 homens dementes, situados em extenso vale de imundos. No dia imediato, a serva escandalizada retornou ligeira, esclarecendo que não conseguiu cumprir o objetivo, porquanto os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura a lhe causarem extrema repugnância. O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe então que ajudasse uma jovem que se achava em perigo, mas daí a pouco tempo voltou a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada e repulsiva condição moral. E assim, a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana inutilmente, cultivando a ineficiência sob diversos pretextos. Todavia, procurando de novo o anjo para pedir-lhe serviço, dele ouviu a exortação, ou seja, as palavras de que se fez merecedora. Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo seu esforço no dia a dia, nas vulgaridades da terra. Mas por que? Perguntou ela. Não mereço morar no céu, a beirar-me da vida mais alta? Olha, minha irmã, seus olhos estão cheios de malícia, falou o ministro. E para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Vejam aí, vamos repetir. O servo do bem retifica, ou seja, conserta o escândalo, conserta o mal, corrige o mal sem se escandalizar. Calou-se Jesus por alguns minutos, depois concluiu: quem se demora na contemplação, na observação do mal, não está em condições de fazer o bem. Os presentes se olharam espantados, e a oração final do culto doméstico foi proferida, enquanto lá fora a lua muito clara, desfazendo a treva noturna, simbolizava radioso convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Boa tarde a todos. Bom, vamos então dar continuidade aqui aos nossos estudos, não é? Quero primeiro pedir desculpa por ter chegado um pouco atrasada, mas cheguei a tempo ainda, né? Bom, provavelmente o Lucas já leu, né? Quem nos antecedeu na tarefa do estudo, já leu o capítulo, é o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados que têm um puro coração. Né? Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Então, para que a gente realmente busque a nossa perfeição, chegue a esse ponto de ver, de compreender Deus, nós temos que ter puro o nosso coração. E hoje o item a ser estudado por nós, e que o Lucas provavelmente já trouxe bastante explicações que nos ajudam a refletir, é o item 11, que Kardec coloca como subtítulo Escândalos, e depois uma passagem de Jesus: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Uma palavra, uma fala de Jesus muito forte, muito enérgica, né? Que não tem como nós compreendermos aquele que veio nos falar do amor, né?
dar um exemplo dessa categoria em termos de usar, né, essa palavra forte, essa frase enérgica, de mandar que decepamos a nossa mão, nosso pé, que tiremos os nossos olhos. Então a gente percebe já de início que esse ensinamento de Jesus, mas não é do que uma simbologia, né? Aí há algo muito mais importante para que a gente extraia, como diz Paulo de Tarso, o espírito da letra, né? A essência, aquilo que realmente Jesus quis dizer para nós. Bom, então vamos iniciar aqui. Eu não vou ler todo o item 11, vou me ater somente num que, inclusive, o Lucas já nos falou sobre ele, mas numa das passagens que Kardec colocou aqui, Jesus diz o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos. Então ele está referindo aqui sobre o escândalo. O que nós entendemos, vulgarmente falando, o que é a palavra escândalo significa para nós? Qual a conotação que damos à palavra escândalo? No Aurélio, escândalo significa tudo aquilo que causa um erro, né? Toda causa de um erro ou de um pecado é escândalo. Bom, e vulgarmente, Kardec, então, no capítulo, versículo 12, vem nos ensinar aqui o que quer dizer a palavra escândalo popularmente entre nós. Então, ele diz assim, olha, no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vai de encontro à moral ou ao decoro. Decoro são os bons costumes. O decoro é aquilo que nos traz a dignidade, a decência, a honradez. Então, toda ação que fere os bons costumes, que fere o decoro, é um escândalo. Mas não é a ação propriamente dita, mas sim a repercussão daquela ação, daquele ato. Então, Kardec continua explicando para nós o seguinte: toda a ação ostensiva que vá de encontro à moral. O que é moral? E eu vou dividir um fato muito engraçado que aconteceu comigo, enquanto ainda trabalhava com jovens. E um jovem virou para mim e falou assim: dona Luzia, no tempo da senhora, a moral era uma. No nosso tempo, a moral é outra. Aí eu olhei para ele e falei assim: bom, no meu parco conhecimento, moral é moral. Não existe duas morais. Moral é uma coisa só. Aí ele falou: não, hoje em dia moral é outra. Então, como a doutrina espírita é algo bendito na nossa vida, nós vamos pedir auxílio aos próprios espíritos superiores que têm uma sabedoria um pouco mais elevada do que a nós, ou muito elevada do que a nossa. Principalmente essa falange dos espíritos de verdade, né? Então, no livro dos espíritos, na questão 629, quando Kardec pergunta o que quer dizer a moral, o que significa, qual a definição que podemos dar à moral, os espíritos superiores responderam o seguinte: a moral é a regra do bem proceder, isso é, de distinguir o bem do mal, funda-se na observância das leis de Deus. Então, moral é tudo aquilo que se fundamenta na observância da lei de Deus. Então, ela é de ontem, ela é de hoje e ela será do futuro. É a mesma coisa. Não há modificação. Então, toda ação que nós fazemos, que vai de encontro à moral, à observância das leis de Deus, e que com isso repercute
traz um barulho, um ruído, uma confusão, para nós é um escândalo. E aí Kardec continua explicando, só que no sentido evangélico, na visão de Jesus, ela é muito mais ampla. O significado da palavra escândalo vai muito mais, é mais complexo. Então Kardec vai nos explicar assim, ó, no sentido evangélico, o significado da palavra escândalo, que é tão a miúde empregado entre nós, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, nós não lhe apreendemos o significado. Já não é, então, escândalo, segundo Jesus, não é somente o que afeta a consciência do outro. Escândalo é tudo que resulta dos vícios, das imperfeições humanas. É toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. Exemplo: quantos escândalos acontecem nas quatro paredes de um lar que ninguém fica sabendo? Porque se escândalo é tudo aquilo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, é toda reação má de um indivíduo para o outro, quantos escândalos acontecem nas quatro paredes de um lar sem que outras pessoas saibam, sem que haja repercussão? Então, tudo que fazemos fora das leis de Deus, sem obediência às leis de Deus, é considerado por Jesus como escândalo. E Kardec então termina dizendo assim: o escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Do mal moral. Então, meus irmãos, é por isso que Jesus deu, porque se a gente prestar atenção aqui nessa passagem do versículo do item 11, nós vamos ver Mateus no capítulo 5, versículo 29 e 30. O capítulo 5 é o Sermão da Montanha. Mas vamos ver Mateus também no capítulo 18 dos seus apontamentos, no versículo 6 a 11, referindo-se ao mesmo tema, a mesma coisa, sobre o escândalo. Então, Jesus está aqui nos alertando da necessidade de nós verificarmos como estamos agindo perante as leis de Deus. E quando ele diz assim, ó, ai do mundo por causa do escândalo, pois é necessário que venha o escândalo, mas ai do homem porque o escândalo venha. É uma incoerência, não é? É necessário que o escândalo venha, mas ai do homem pelo escândalo. O homem vai realizar escândalo se ele é necessário na terra. Não, não é uma incoerência. Jesus aqui estava nos reportando a reencarnação. Há algo sábio, precioso dos seus ensinamentos, e que ele tentou salpicar muitas vezes naquela época que ele esteve. Ele fala com Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo. Ele fala com seus discípulos sobre a vinda de Elias, quando o discípulo pergunta: Senhor, nas escrituras dizem que era necessário a volta de Elias antes da vinda do Cristo, do Messias. E aí Jesus responde: ele já veio e não o reconheceram e fizeram o que quiseram com ele. Foi quando João Batista foi decapitado. Então João era a reencarnação de Elias. Jesus está reportando aqui ao escândalo, tentando dizer para nós sobre a reencarnação, novamente. E nós vamos então pedir socorro àquele que sabe realmente nos explicar isso,
que é o nosso professor de Evangelho, o Emmanuel. Na questão 307 do livro O Consolador, e esse livro foi feito através de várias perguntas de um grupo de estudiosos. Então perguntaram-se a Emmanuel: por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? Por que ele disse isso? Perguntaram para Emmanuel. E Emmanuel então nos responde: num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, ou seja, no passado, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como um elemento de expiação, de prova ou até mesmo de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. Aquele mesmo amor que Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos. Então, meus irmãos, o que Emmanuel está dizendo para nós? É necessário que haja um escândalo, porque nós já praticamos escândalos em outras existências. E que as existências, elas são solidárias. Tudo que semeamos no passado, nós colhemos no presente os frutos. E se eu semeei escândalo, vamos tentar entender o que é o escândalo. O escândalo é a desobediência à lei de Deus. O que é o pecado? É a desobediência à lei de Deus. Então, escândalo e pecado é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, se eu pequei muito, porque às vezes eu aprendo na minha escola religiosa sobre o pecado, então se eu pequei muito, se eu semeei muito pecado lá no passado, hoje eu colho o fruto deste pecado, porque nós colhemos o que semeamos. Se eu semeei muitos escândalos, hoje eu colho o fruto do escândalo. E por que eu colho hoje? Para que venha como expiação, uma forma da colheita mais dolorosa, ou simplesmente de uma prova, para ver se eu já aprendi e não vou cair mais naquele escândalo, ou até mesmo de um aprendizado. Nós vamos aprender com o erro a não errar mais, né? E por que isso? Porque nós ainda não temos no nosso coração o amor que cobre a multidão dos pecados. Vamos entender isso. A doutrina dos Espíritos, ela é riquíssima em exemplo. Nós temos uma lição, eu não me lembro bem o livro, talvez o Lucas lembre, mas é uma lição de Irmão X, que nos conta a história de um rapaz que certa vez, não sei se é Irmão X ou um outro irmão nosso, é do dedo. É Hilário Silva, desculpa. É porque a cabeça vai enevando e a memória também. Então, Hilário Silva, isso mesmo. Eu não vou lê-la aqui, mas vou tentar descrevê-la nas suas partes principais. É a história de um rapaz que nasceu num berço espírita, criou desde pequenininho com o Evangelho, tinha o conhecimento das leis de Deus, conhecia o Evangelho de Jesus. Esse irmão frequentava um grupo espírita, era um pai já adulto, um pai de família exemplar, um filho exemplar, né? Um trabalhador exemplar. Todos na fábrica onde ele trabalhava gostavam dele. E num determinado dia que ele cuidava de uma das máquinas na indústria, a máquina pegou o braço dele. E foi o corre daqui, corre dali, foi parar para o hospital. Chegando lá, os médicos fizeram ali a limpeza e perceberam que ele havia perdido um dedo. Foi decepado o dedo dele, da mão direita, provavelmente, que geralmente somos, na maioria, destros, né? Então, perdeu-se o dedo, a mão vai ficar um pouquinho mais
é o polegar, um pouquinho com mais dificuldade para movimentar, mas perdeu o dedo. E todas as criaturas em sua volta, os seus amigos e até os próprios parentes diziam, né? Não é possível, como uma pessoa tão boa pode passar por uma prova tão difícil, por uma dor tão tremenda como essa, e ainda ficar com a limitação na mão direita, que é a mão que ele trabalha. Ele então abrigou no coração aquele sentimento de realmente autopiedade. Tadinho de mim, como é que vai acontecer isso comigo? Aí a esposa, né, geralmente a mulher, ela tem uma sensibilidade bem avançada, né, e está intuída. Ela chamou e falou: meu companheiro, vamos para o centro hoje, porque não foi nada tão grave, já está aí medicado, vamos ao centro, né? Vamos ouvir o que eles têm para dizer para nós, vamos ouvir o consolo do Evangelho. E foi, né, a esposa e ele para a reunião daquela noite. Foi quando manifestou o mentor da casa. E aí contou uma bela história para ele. Você está triste? Você está desconsolado? Não é? Então eu vou te contar uma história. Há muito tempo no Brasil colonial, quando havia ainda fazendeiros de grande porte, e a escravidão ainda fazia parte, né, da nossa cultura, você era um grande fazendeiro. E por algum motivo que um dos seus empregados, né, aqueles que fazia parte ali na escravidão, um escravo seu, fez algo que não te agradou, o que você fez? Mandou que passassem o braço daquele rapaz no engenho de cana. Então ali o braço foi todo decepado, né? Ele então viveu ainda uns tempos. Ao desencarnar, nós entramos em contato com a nossa vida plena, e aí a coisa fica feia. Por quê? Porque nós passamos a ver com mais clareza. Sem a prisão da carne, o nosso espírito tem uma visão mais clara do que fizemos ou deixamos de fazer. E ele então entrou no processo do remorso. E por longos anos, ele andou no umbral em longo sofrimento, em terríveis pesadelos. Então ele pede que ele queria renascer novamente e perder o braço, o mesmo braço que ele havia ferido um dia no seu próximo. E foi dado a ele a capacidade de vir. Só que, como ele veio, reencarnou numa casa que já desde pequenininho começou a educá-lo como criança dentro do Evangelho, seguidor das leis de Deus, ele se torna, até mesmo pelo propósito dele de melhorar no plano espiritual, ele se torna naquela pessoa boa que ele era nessa encarnação. No outro dia, cedinho, entra um moço para a indústria dentro, a fábrica, e todo mundo horrorizado. Gente, mas você não está com o médico, não te deu o visto para ficar em casa? Você não pode ficar quase uns 15 dias em casa descansando? Nada, eu não tenho nada. E sacudiu a mão ferida. Entenderam? É isso que Emmanuel está dizendo para nós. É aquele sofrimento que muitas vezes abate na pessoa, na família da pessoa, quando um filho nasce com um determinado distúrbio, né? E que a gente não entende. Então aqui está a principal chave que vai mostrar para nós sobre a justiça, sobre a misericórdia, sobre a bondade de Deus. Ao invés desse moço ficar penando lá nos umbrais da vida, ele teve a chance de resgatar, de aprender novamente.
Ele teve a chance de passar pela expiação, pela prova, pelo aprendizado, num novo corpo, para que ele pudesse adquirir o quê? A purificação dos seus sentimentos, deixando para trás as dores, aquilo que ele fez de escândalo. Então o escândalo retorna até ele, e retorna também até nós. É isso que Emmanuel quer dizer. Então as palavras do mestre ajustam, portanto, de maneira perfeita a situação dos encarnados no mundo. E a única coisa que é de lastimar ainda é aqueles que não vigiam, por se tornarem deste modo instrumentos do escândalo, nessas quedas constantes através de longos caminhos. Ou seja, quanto mais nos afastamos das leis de Deus, mais escândalos produzimos, mais erros cometemos. Então o caminho, a verdade, a vida é Jesus. Então, ao pedir para nós que decepe a mão, que decepe o pé, que tire os olhos, o que Jesus está falando conosco? Quando Jesus fala de vida, Ele não está falando conosco dessa vida de 50 anos que vai do berço até o túmulo, não. Nem de 100 anos que vai do berço até o túmulo, não. Jesus fala da vida abundante, da vida que Ele prometeu para nós. Eu vim trazer vida abundante. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for por meio de mim. Então, quando eu renasço com uma dificuldade física, com uma dificuldade psicológica, com uma deficiência qualquer no meu proceder, significa, meus irmãos, que Deus está me dando a chance de renovação, para que eu não venha cair no fogo eterno. E que fogo é esse? São os processos purificadores. São esses escândalos que vão voltar na nossa colheita. Que Emmanuel fala muito bem aqui para nós, ó. Quando Jesus se refere ao fogo eterno, e isso nós vamos ver inserido nas letras evangélicas, esse fogo eterno é o recurso adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo por 1000 meios diferentes. Como Paulo de Tarso diz, né? Desperta, ó tu que dormes. Acorda, né? Levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Porque fora de Jesus, nós não vamos conseguir sozinhos. E aí Emmanuel continua: se a rebeldia perdura, se nós somos filhos rebeldes e continuar perdurando a nossa rebeldia por uma infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão também conosco. Que são esses processos em que nós vamos reencarnar, é uma roda. Nós vamos e voltamos, com expiações, com provas, com aprendizado, enquanto perseverarmos no erro, enquanto tivermos rebeldia, nós vamos voltar quantas vezes for necessário para passar por esse processo depurador, por esse processo purificador. E Emmanuel ainda faz uma analogia. Uma coisa importantíssima que nós temos na nossa terra material, o fogo. O fogo, ele é importantíssimo. Ele é motivo de progresso. Ninguém aqui vive sem um foguinho no fogão da sua casa, seja ele em gás ou mesmo um fogão de lenha. Ninguém. Então, enquanto na terra houver necessidade e utilidade indispensável à vida física, o fogo material vai existir. A mesma coisa, o fogo
eterno, que são os processos purificadores, os processos depuradores. Enquanto houver utilidade indispensável à vida espiritual, haverá o fogo eterno, os processos depuradores. Então, meus irmãos, é isso que Jesus está falando sobre o escândalo. Ele está mandando ninguém cortar as mãos, ninguém cortar os pés e nem os olhos físicos aqui na terra. Por quê? Porque senão ninguém ia conseguir seguir a lei de Deus. Uma delas, o trabalho. O trabalho é lei divina. Se eu tiver sem mão, como é que eu vou trabalhar? Não é mesmo? Tem vários progressos. O progresso é lei divina. Se eu não trabalhar, eu não progrido. Então, como é que fica essa lei? Então, Jesus não está pedindo para... eu fiz um escândalo, vou lá cortar minha mão, porque minha mão é motivo de escândalo. Se ela é motivo de escândalo, eu vou voltar sem ela na outra encarnação. Porque por meu próprio pedido, esse instrumento de escândalo não volta comigo. Então, eu deixo ele lá no plano espiritual. Eu volto sem ele. Para que ele não me leve de novo ao escândalo. Entenderam? É isso que Jesus quer dizer para nós. Aquilo que é motivo de escândalo hoje, nós vamos deixar lá no plano espiritual. Vamos deixar através do nosso pedido. Eu quero ir lenta no aprendizado. Eu quero ir sem entender nada. Para que minha inteligência não me leve a falir. Eu quero ir com um puxãozinho na perna, meio coxo, para que o correr demais não me leve a falir, não me leve a locais onde eu possa falir. Sou eu que peço, ou muitas vezes eu não preciso nem pedir para não falir, porque tem espíritos mais superiores do que nós, que estão num patamar, num grau evolutivo e querem evoluir mais. Então eles pedem para vir nessas provas difíceis. Eu quero ir cego, porque a cegueira vai me deixar mais dificuldades, mas também vai me ajudar a mostrar mais paciência, mais tolerância com a vida. Então eu vou ser um exemplo. Então eu quero ir, porque passando por dificuldades, eu vou elevar um degrau a mais. Funciona assim também. Entenderam? Então é isso que Jesus quer nos dizer aqui nessa passagem. É a busca constante da purificação do nosso coração. Porque são os nossos sentimentos no bem é que nos levarão um dia ao progresso espiritual. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos a nossa irmã Ana que nos faça a prece. Gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, nessa casa de estudo, trabalho e oração. Pedindo a Deus que nos ampare para que no nosso dia a dia a gente consiga plantar menos escândalos em nossos corações. E que no futuro, no amanhã, a gente possa ter um coração mais puro. Que essas bênçãos recebidas nesse momento possam ser estendidas aos nossos lares, familiares, amigos e inimigos, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações,
porque aqui é o vosso reino, a majestade e a vossa glória por todo sempre, que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Vai ter ficha para médico, quem for receber permaneça sentado.